Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e vocês estão no canal Pregando o Evangelho. E talvez um dos assuntos mais falados nos últimos dias foi sobre um Rock in Rio que eu particularmente nunca gostei, mas não critico quem gosta. Porém, meus irmãos, o meu assunto é sobre um dos cantores mais famosos do mundo, que é o Justin Bieber. Justin Bieber participou do Rock in Rio e ele abriu a apresentação com um vídeo repleto de mensagens que soavam com autoajuda, falando de Deus, que despertou inúmeros debates na internet. E a gravação exibida no telão do Rock in Rio mostrava o cantor falando sobre os momentos de escuridão que ele teve no passado e como a fé tem sido importante nesse processo. Veja o trecho rapidamente do vídeo comigo. I could never need peace, joy, and confidence more than I do right now. Because I go through the ringer every day, just like you. Things that are uncertain, things that I can't control. But I can control one thing. I can look around and see that God's good. I can look around and see that God is a wonderful designer. And I don't believe God makes mistakes. And I believe He created you in His image. I believe you were designed and created in God's image. And that He's proud of you. And that He loves you. And that He's for you. And He's not against you. And that He wants your best. So we need to stop focusing on all the things that are going on wrong. And I don't mean to be insensitive, but we're not in control. We can't act like for 2 seconds that we're in control of this life, because it is a vapor and things come like this. E ele falava de Deus nessas mensagens, porém, ao entrar no palco, logo nas primeiras músicas, ele tirou os óculos e a camisa e seguiu até o fim da apresentação com suas inúmeras tatuagens à mostra, seu abdômen. E antes de finalizar seu show, Justin sentou-se ao piano e falou sobre a proximidade de Deus. E ele disse: Deus não está longe, Ele está perto dos quebrantados, e Ele está sorrindo para você, Ele te adora no sentido que Deus te ama. Você é a menina dos olhos de Deus, Ele é obcecado por você, declarou o cantor. E ele encerrou a participação no show, meus irmãos, fazendo uma oração pelo Brasil. E a oração foi essa: Deus, eu oro pelo Brasil, oro por cada um que está ouvindo a minha voz, eu oro por proteção, oro por refrigério. Você é o Consolador, você é a cura, você é o Redentor, você nos libertou. Nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Mas, meus irmãos, o que me impressiona é quantas pessoas se deixam levar por um discurso emocional totalmente separada de uma vida com Deus. E o que eu quero dizer com uma vida com Deus? Meus irmãos em Cristo, como alguém pode falar do amor de Deus e ao mesmo tempo cantar um dos seus maiores sucessos? Veja, eu peguei meus pêssegos na Geórgia. É merda. Pego minha maconha da Califórnia. Me dá essa merda. Meus irmãos, desculpe pelo linguajar, mas esse é um trecho de um dos maiores hits do Justin Bieber, onde ele menciona maconha, que fuma maconha. E a pergunta que eu faço é essa: do que adianta nós falarmos de Deus para milhares de pessoas e dizer que acreditamos nele, sendo que a nossa fé, meus irmãos, não tem obras? Isso não seria uma fé igual dos demônios? Que testemunho nós estamos passando para os incrédulos quando nós falamos sobre Deus, o seu amor? Depois ele canta uma música, Yummy, Yummy. É horrível, né, meu inglês? Dizendo que a mulher, ela é gostosa, você é gostosa, ao se referir, meus irmãos, a uma mulher que é a imagem e semelhança de Deus. E olha que ele é casado, meus irmãos. Ou também, eu vou fumar a minha maconha na Califórnia. Meus irmãos em Cristo, o problema central não está no Justin Bieber, mas sim nas pessoas que estão discipulando esse homem. Ele e muitos cristãos ou fãs estão passando a mão na cabeça dele. E nós não podemos nos esquecer também, meus irmãos, que Justin Bieber é um neófito, pois ele se batizou no final do ano de 2020, ou seja, ele tem somente 2 anos de fé. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do meu passado antes da minha conversão. Quando eu tinha 16 anos até mais ou menos os 17 anos, foi uma fase, meus irmãos, muito difícil da minha vida. E eu creio que o maior problema no início da minha caminhada cristã foi a falta de discipulado, e não somente de discipulado, mas também de pessoas comprometidas, meus irmãos, com o verdadeiro evangelho, corrigindo os meus erros. Falta de pessoas mais velhas, mais preparadas, me aconselhando, estando muito mais próximo de mim.
E eu falava muito de Deus para as pessoas quando eu era adolescente, sem ao menos saber explicar o Evangelho, sem ao menos saber o significado da cruz ou a razão da minha fé. Sabe aquele famoso Jesus te ama, vamos na igreja comigo? E eu falava de Deus para todos os amigos do meu Facebook. E na época eu tinha muitos amigos. Eu era uma pessoa, meus irmãos, que tinha uma boa relevância entre alguns jovens. Eu frequentava, por exemplo, raves, tomava muita bebidas, usava maconha. E mesmo assim eu estava indo na igreja com 16 anos, usando maconha, bebendo, indo nas festas. E tudo isso indo na igreja todos os domingos. Porém, meus irmãos, eu não era famoso igual o Justin Bieber, que é conhecido no mundo inteiro. E imagina muitos de vocês que me seguem no canal, se conhecesse um Gabriel com 16 até os 19 anos, será que vocês diriam que eu era um cristão? Mas algo que eu nunca vou me esquecer, meus irmãos, foi quando eu fui em uma PVT, que são pequenas raves em chácaras, que é muito comum em São Paulo e também Campinas. Uma garota que gostava de mim, ela estava nessa festa e eu apareci lá. Mas para ela sempre foi normal ir nessas festas, mas ela sabia que eu ia na igreja também. Ela sempre foi nessas festas eletrônicas e eu estava lá. E quando ela me viu, meus irmãos, ela quase caiu para trás. Eu a vi e fingi que não conhecia ela. Mas depois ela mandou mensagem no Facebook perguntando se era realmente que estava lá. E eu disse que sim, não menti. Porém, meus irmãos, com esse péssimo testemunho afetou a vida dela. E ela me viu como uma pessoa religiosa, hipócrita, que só dizia coisas de Deus na internet. Mas a minha vida, meus irmãos, era uma negação daquilo que eu dizia. E meu péssimo testemunho afetou muitas amizades fora da igreja. Várias amizades eu perdi pela minha hipocrisia religiosa. E por que comentar sobre um pouco da minha vida, meus irmãos? Se eu, que era uma pessoa comum, que não sou famoso, meus irmãos, mas tinha muitos amigos e conhecia muitas pessoas, e eu passei um péssimo testemunho negativo, e agora imagina alguém como Justin Bieber, meus irmãos, que é conhecido no mundo inteiro. Imagina alguém que canta em um show para mais de 100 mil pessoas, fora as pessoas que estavam assistindo online um Rock in Rio. Que testemunho é esse que ele está passando para milhares de pessoas? Veja o que o apóstolo Paulo falou acerca desse assunto. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. E nesse texto o apóstolo Paulo está explicando que nós fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo nesse mundo, meus irmãos, como se Deus, através do seu povo, da sua verdadeira igreja, dos cristãos genuínos, está exortando os pecadores a se arrependerem dos seus pecados e a se reconciliar com nosso Senhor. Deus nos deu esse grande privilégio, meus irmãos, de sermos embaixadores do seu reino. Vejam, meus irmãos, que grande privilégio! Não fomos chamados apenas para sermos salvos por toda a eternidade, mas somos embaixadores de Cristo por meio dos pregadores das boas novas do Evangelho. Deus está rogando com o mundo que ele se arrependa dos seus pecados, encontre conforto e paz em Jesus Cristo, meus irmãos. A verdadeira paz é ter amizade com Deus, pois o homem é inimigo de Deus. Porém, quem se lembra daquela frase muito famosa do tio Ben, que é o tio do Peter Parker do Homem-Aranha? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Meus irmãos, a igreja tem um poder muito grande que não é desse mundo, que é o Santo Evangelho de Jesus Cristo, mas aqueles que foram comissionados a serem embaixadores de Cristo devem viver de uma maneira digna, meus irmãos, muito digna. Aí está a responsabilidade de cada ministro e cristão do Evangelho que prega as boas novas. Deus não tolera embaixadores que vivem de qualquer maneira. Deus não quer que o seu Evangelho seja profanado por pessoas que se dizem cristãs, porém negam a Deus pelas suas obras. Veja o que o apóstolo Paulo disse novamente. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. E isso é algo muito sério. Agora pense comigo. Imagina uma pessoa que se diz embaixadora de Cristo e canta músicas enaltecendo promiscuidade da mulher, chamando, meus irmãos, uma mulher de gostosa. A mulher não é um objeto para você chamar de gostosa ou você enaltecer drogas que está levando milhares de jovens para o abismo, entre outras coisas contrárias à fé cristã. O próprio Justin Bieber, meus irmãos, foi a favor da legalização do aborto no país dele. Veja o que Tiago disse nas Escrituras. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga?
pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. E o contexto dessa passagem, meus irmãos, se trata de como nós usamos a nossa língua para glorificar a Deus, ou seja, como podemos usar a nossa língua para bendizer a Deus e falar mal de outras pessoas, como de uma boca procede tanto bênção e maldição, como uma boca pode falar do amor de Deus e cantar sobre maconha, tratando a mulher como um objeto, chamando ela de gostosa. E a nossa língua, meus irmãos, se não for controlada, ela tem um poder muito grande para incendiar florestas e levar inúmeras pessoas ao inferno com ele. E como nós podemos ser embaixadores de Cristo nesse mundo? Cantando músicas, enaltecendo drogas, prostituição, muito complicado, meus irmãos. É impossível servirmos a Deus e sermos amigos desse mundo caído. E eu consigo compartilhar um pouco do que o Justin Bieber está vivendo com a minha adolescência. Eu ia na igreja e nenhum amigo, nenhum pastor, nenhum líder de jovem, mesmo sabendo dos meus pecados, chegou e me confrontou, meus irmãos, exigindo uma mudança de vida. E eu cheguei à conclusão que as pessoas que estavam mais me prejudicando espiritualmente eram aquelas que estavam passando a mão na minha cabeça com o discurso que Deus te ama. E esse discurso, meus irmãos, de Deus te ama e você não precisa de nenhuma mudança, está levando milhares de jovens ao inferno. Foi quando uma amiga, meus irmãos, me apresentou o pregador Paul Walsh. Ela estava incomodada com o meu cristianismo, vendo o tipo de pregação que eu assistia na internet. Ela falou, assiste esse homem aqui, assiste a pregação dele, já que você gosta de assistir inúmeras pregações, para de ver Silas Malafaia, Pastor Lucinho, vai assistir um verdadeiro pregador do evangelho. Eu falei, como assim? E eu fui assistir. Meus irmãos, quando eu assisti aquele sermão, tudo mudou na minha vida cristã. Deus usou poderosamente aquele sermão para me salvar. E eu acredito, meus irmãos, que infelizmente Justin Bieber, ele não está sendo pastoreado por pessoas que amam ele verdadeiramente. Pois o verdadeiro amigo, meus irmãos, é aquele que vai dizer as maiores verdades, mesmo que essas verdades sejam muito duras de escutar. E esse foi mais um vídeo no canal, meus irmãos. Se vocês gostaram, deixe o seu like, comente também a opinião de vocês a respeito desse assunto. Se você é novo no canal, se inscreva e ative a opção receber todas as notificações para vocês serem notificados quando eu postar novos vídeos aqui no canal. E se vocês quiserem contribuir com esse trabalho que eu realizo aqui no YouTube, meus irmãos, o YouTube adicionou agora uma opção escrita Valeu, que está ao lado da opção Like, e através desse método vocês podem contribuir com o canal. E se vocês preferirem outro método, vou deixar na descrição do vídeo. E que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.